E o nosso programa dessa semana tá maravilhoso. Falamos sobre acupuntura, falando sobre Deus, isso é muito bacana. Agora vamos chamar a nossa apresentadora Gabi Montarroios. Nossa, sobrenome chiquérrimo. Ela que vai conversar sobre o medo, a forma como ele é percebido pelo nosso cérebro e o sentido pelo organismo também. Então é com você, Gabi. Olá, Rodrigo, olá a todos da Rede TV. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente hoje. Ai, meu pai, sou Gabi Montarroios do quadro Gabi, você por aqui. Oi, gente. Em terra firme é muito melhor para a gente conversar, né? Hoje nós vamos falar sobre o medo. Ô menino mais lindo, que delícia! O medo é uma emoção fundamental para a nossa sobrevivência. Imagina se não tivéssemos medo de nada. Quantos riscos a gente não ia correr? E por fim, o cérebro racional ou neocórtex, que é responsável pelos nossos pensamentos, pelo nosso poder de decisão, de persuasão, de análise. O cérebro primitivo, também chamado de reptiliano, é aquele responsável pelos movimentos básicos, automáticos, como, por exemplo, respiração, batimento cardíaco. Já o cérebro emocional ou límbico é responsável pelas nossas emoções, dor, tristeza, raiva, alegria. O nosso cérebro, ele possui 3 camadas: o cérebro primitivo, o cérebro emocional e o cérebro racional. Meu maior medo atualmente é o medo da morte, né? É o fim, né? O horror à altura. Andar de avião pra mim é um tormento. Adoro viajar, mas é um tormento. E lá no nosso cérebro límbico, aquele do emocional, existe uma amígdala, que é uma partezinha bem pequenininha em forma de amêndoa, que é responsável por detectar e processar as emoções mais intensas. E isso nos alerta se estamos realmente no perigo ou não. Muitas vezes nós vamos interpretar situações não ameaçadoras como perigosas. De aranha! A ansiedade é um exemplo clássico de como o nosso cérebro reage a essas emoções imaginárias. Mesmo quando o perigo não é real, só a percepção dele já pode desencadear na gente respostas de ansiedade imediata. E por que o nosso corpo reage dessa forma? Por que a gente sente calafrios, palpitação, todo esse estresse? Isso é culpa daquela amêndoazinha, pronto, falei. Aquela amígdala lá do nosso cérebro emocional, lembra dela? Pois bem, é ela que desencadeia a liberação dos hormônios do estresse, como a adrenalina, o cortisol, tudo na nossa corrente sanguínea. Desnecessário, né? Não, claro que não. Assim, a gente vai ficar com o coração acelerado, a gente vai ficar ofegante. Isso é bom? Claro que é bom, gente. Assim vai ter energia suficiente para a gente reagir. E eu, inspirada nesse vídeo aí da Hollywood Tower, que eu vou contar para vocês, gente. Lá em Hollywood, Los Angeles, existe um hotel famosíssimo que é mal assombrado, o Roosevelt Hotel. E era lá que na década de 20, de 30, ficavam hospedados os indicados ao Oscar. Os hóspedes relatam muitas experiências sobrenaturais nesse hotel e eu mesma pude vivenciar algumas. Quando a amígdala, aquela danadinha, ela lança os hormônios na nossa corrente sanguínea, ela também corta a conexão com o nosso pré-frontal, com o nosso racional, ou seja, a gente para de pensar, desliga, puf, e aí a gente passa a agir só por impulso. E aí é o nosso cérebro primitivo que vai decidir a reação que a gente vai ter. Se a gente congela, se a gente enfrenta ou se a gente foge. Normalmente quando eu tô com medo, eu fico com muito ofegante. Se sua reação é fugir, é porque a sua energia foi direcionada para as partes mais baixas do seu corpo. Agora, se a sua energia foi direcionada toda para as partes mais altas do seu corpo, você vai ter vontade de brigar, de lutar, de arremessar coisa. Agora, se você congela, é porque a circulação reduziu. Temos que ficar bem atentos para não ativar com frequência toda essa tensão. Isso pode nos fazer muito mal, tanto para a mente
como para o corpo. Por isso que devemos viver bem cada dia. A gente é o que a gente se alimenta. E olha que eu não estou me referindo à comida. Que o seu medo nunca te trave, mas que te impulsione para uma vida muito melhor. Beijo, gente, e até semana que vem.